Se na sua loja, no seu supermercado, você só me emite cupom, troca preço, fecha a caixa, eu tenho uma coisa para te falar. Talvez você não está utilizando o seu sistema como você deveria. E nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o seu sistema de uma maneira bem simples e sem ser técnico. Porque às vezes a gente acha que é muito técnico quando você abre aquele programa e vê aquele tanto de coisa e às vezes você nem sabe por onde começar ou o que realmente fazer. Pensa só comigo o seguinte, você tem um carro e nesse carro você está saindo agora para fazer uma viagem. Vamos supor que é uma viagem mais ou menos, você está saindo do Salvador para São Paulo. E nessa viagem, nesse período, você está dirigindo o seu carro, porém você somente abasteceu o carro e deu partida e saiu. Nesse período, durante o percurso, você está ali viajando com o carro, porém você não olha o painel. E a partir daquele momento em que você está ali dirigindo, você não sabe quantos quilômetros você está, se você ainda tem combustível, se existe alguma necessidade do carro, como por exemplo, talvez está faltando água no radiador, ou talvez está faltando até mesmo olhar o óleo, ou talvez até mesmo colocar água no para-brisa. E essas informações você não tem. Quer dizer, você até tem, mas você não está olhando. E é exatamente isso que acontece com muitos supermercadistas e talvez está acontecendo com você. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem o seu sistema e você não utiliza, é a mesma coisa que você está saindo de São Paulo para Salvador ou vice-versa sem olhar o painel. Você pode até dirigir, você pode até utilizar o carro, você pode até chegar em alguma outra cidade, mas vai acontecer que em algum momento o carro vai parar. Só para você ter ideia, existe um dado do Sebrae que 76% das empresas elas não utilizam os seus sistemas para fazer compra e principalmente para olhar estoque. Isso é um grande problema porque aí a gente começa a entender como é que funciona a cabeça do empresário e principalmente do nosso setor de supermercado, que talvez você pode até se enquadrar nisso e não se julgue ou não se sinta mal, porque se você está assistindo esse vídeo aqui agora, é porque você realmente quer mudar esse cenário dentro da sua loja. 76% das empresas elas têm problemas porque elas não utilizam as ferramentas dos softwares, dos seus programas, para que elas possam ter uma tomada de decisão melhor. E aqui eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para você organizar melhor o seu supermercado utilizando o sistema. Lembra de uma coisa, sistema é meio. Sistema é meio. Coloque esse mantra na sua cabeça. Sistema é meio. Quando você utiliza o sistema, ele vai te gerar uma oportunidade para você conduzir esse carro até o ponto A, do ponto A para o ponto B. Eu vou te passar aqui 3 relatórios que são relatórios essenciais que você deve olhar constantemente dentro do seu supermercado, todos os dias. Porque se você não tem essa usabilidade, você não usa relatórios para você ter uma média do que realmente está acontecendo ali na sua loja, você também tem um problema de gestão. E o primeiro relatório que eu vou te passar é o relatório de margem. Ricardo, relatório de margem, como assim? O relatório de margem é exatamente para mostrar quanto você está ganhando. Mas lembre-se, não é quanto você está colocando no bolso para você gastar, para comprar, sei lá, pagar um picolé, comprar alguma outra coisa para você. Não. É um relatório de margem que eu estou falando, é margem bruta. Por exemplo, pensa comigo o seguinte. No seu sistema deve ter algum relatório lá de relatório, vendas por produto, margem. E aí você vai tirar esse relatório. Mas aí talvez você deve estar se questionando, Ricardo, mas o meu sistema até tem esse relatório, mas a informação aqui eu não confio muito. E às vezes acontece muito disso. Muitos donos de supermercado, ou talvez você que tem um negócio, você não consegue acreditar nos dados que está ali, porque você fica meio que se questionando. Essa informação aqui, será que está correta mesmo? Será que isso aqui está certo? E eu tenho certeza. Coloca aqui para mim nos comentários. Você confia hoje nos dados que o seu sistema te mostra? E eu vou te falar uma coisa, tá? Se hoje os seus dados, eles estão ali, mas você não confia, necessariamente o problema não é do programa. Às vezes pode ser alguma coisa que você fez de errado no passado que está reverberando, ou seja, está voltando para você e está te trazendo a informação que você tem agora. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vai tirar um relatório. Mesmo que seu sistema não tenha as informações corretas, a gente pode criar aqui um paliativo, e eu vou te dar o paliativo em todos esses 3 relatórios que eu vou te passar aqui, do que você pode fazer para você ter mais ou menos ali noção do que você tem de margem na sua loja. Vamos lá.
Para e pensa o seguinte comigo. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, sei lá, 20, 30 produtos e vai verificar o preço desses produtos. Por exemplo, pega produtos que você mais gira, por exemplo, arroz, feijão, óleo, algum produto, necessariamente não precisa ser tão notável não. E eu vou explicar o porquê que não precisa ser só os notáveis, tá? Pode pegar de outros setores também, é interessante que você pegue de outros setores. Você vai pegar esse relatório e você vai pegar essas notas que você comprou, tá? Desses produtos, 20 produtos, 30 produtos, e vai verificar quanto você comprou e quanto você vendeu. Pronto, aqui a gente já tem metade do caminho andado para você saber a sua margem. Que você vai fazer agora? Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, vamos supor, vamos criar aqui a seguinte situação, tá? Você comprou esse copo aqui e esse copo ele teve um preço de compra de R$10. Então, R$10 foi o meu preço de custo, ou seja, preço de custo de nota que eu comprei esse meu copo, ok? Tranquilo até aí? A partir de agora eu vou saber o que? A minha venda. Então, eu compro esse copo a 10, mas vamos supor que eu vendo a ele a R$30. Ou seja, 10 é o meu preço de custo e 30 é o meu preço de venda. O que você vai fazer? Vai pegar a sua calculadora e vai verificar os produtos que você tem aí. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida. Por exemplo, se o produto ele custa R$10, você vai pegar os 10, eu não sei se vai estar mostrando ali, R$10, e vai dividir por 30. Vai dar 0,33. O que você vai fazer? Esse aqui é um coeficiente, você vai colocar menos 1 vezes 100. Ou seja, 66% é a sua margem nesse copo. Então, 66% de margem bruta, tá? 66% de margem bruta, entenda, margem bruta. Margem líquida é quanto sobra para você colocar no bolso. Margem bruta é a margem bruta que eu tenho, que eu vou deduzir agora em cima de algumas outras questões, como por exemplo, despesa operacional, como funcionário, aluguel, água, luz, telefone, contador, sistema, enfim. Esse relatório de margem vai te dar um parâmetro para você saber exatamente quanto está a sua margem. Se você não sabe a sua margem hoje, você tem um problema. Primeira coisa que o dono de supermercado ele precisa saber a margem dele. Se você, dono de supermercado, não sabe a sua margem, você tem um problema aí na sua loja. Porque a margem é o que dita o tom para você saber se você tem combustível para queimar entre aspas, no sentido de comprar, no sentido de pagar, no sentido de vender. Então, se eu não sei quanto é a minha margem, logo então eu vou ter um problema de gestão, porque eu não vou conseguir comprar bem, não vou conseguir precificar certo e não vou ter somente dinheiro para colocar no meu bolso. Porque no final isso é um negócio. E se é um negócio, é algo que é para colocar dinheiro no seu bolso também. Porque senão aí vira ONG, vira fundação e não é esse o seu intuito. Eu tenho certeza que o seu intuito é pagar suas contas, comer bem, e no final, talvez, do mês ou do ano, você conseguir fazer uma viagem. Tenho certeza que esse é o intuito. Então, relatório de margem, tira uma margem. Verifica quais são os 30 produtos que você tem ali. Eu estava falando agora há pouco a respeito dos notáveis. O que acontece? Nos notáveis, geralmente, o que são notáveis? São produtos que você tem percepção de preço, ou seja, seu cliente tem percepção de preço. Por exemplo, feijão, arroz, leite, um tomate, ovos, uma carne. Isso o seu cliente tem percepção de preço. Por exemplo, se você perguntar para minha mãe quanto custa o leite ninho, ela vai saber te falar. E aí, se eu falar bem assim, mãe, no mercado A, o leite ninho custa 1x. No mercado B, custa 2x. Na hora, ela vai saber qual mercado é mais barato, porque ela tem percepção de preço. Ou seja, é um produto notável, um produto que eu noto o preço dele. Isso aqui é básico, eu tenho certeza que você já sabe, mas talvez pode ser que alguém não saiba e eu preciso explicar isso. Ok, os produtos notáveis, existe uma questão que é a seguinte, pode acontecer que a margem do notável ela esteja abaixo do ideal. Por exemplo, em supermercado, geralmente, trabalha-se, se você tiver com margem abaixo de 20, existe um problema. Que aí é um problema de gestão, ou seja, o seu price, a sua precificação, ela pode estar com algum problema dentro disso aí. Qual é o ideal, Ricardo? É você trabalhar com a margem que esteja acima de 20. Isso é uma regra fixa? Não. Por que não é regra fixa? Porque vai ter produtos que você vai trabalhar com margem de 20 ou abaixo de 20. Porém, a gente está falando em média. A margem média ela precisa ser acima de 20. Ou seja, no total.
Por exemplo, se a gente for pegar um produto notável, vamos pegar aqui um café. Talvez um café, você vai trabalhar ele com uma margem, um exemplo, abaixo de 20. Por quê? Porque ele é um produto notável. Ele é um produto que o cliente tem percepção de preço. Talvez você vai trabalhar até abaixo do custo dele para você trazer cliente para sua loja. Logo então, eu vou compensar esse produto com outro produto. Consequentemente, se eu compensar esse produto com outro produto, automaticamente a minha média de margem ela precisa ser acima de 20. Por quê? Porque aí eu vou ter exatamente um equilíbrio dentro disso para poder ponderar e pagar todas as minhas contas, cobrir minhas despesas e sobrar dinheiro para mim poder chupar um picolé no final do mês. Ok? Beleza? Então, margem de lucro. A margem bruta você precisa saber. E a margem de lucro você precisa saber também, que é quanto vai sobrar ali que você realmente está ganhando naquele produto em específico. Tranquilo? Ok? Segunda questão é a seguinte, é um relatório de sessão em grupo. Você precisa saber quais são os seus grupos e as suas seções que mais vendem na sua loja. Para e pensa comigo, você tem 2 setores na sua loja. Você tem um setor de açougue e você tem um setor de hortifruti, ok? Beleza? Desses 2 setores, por mais que o açougue venda muito, talvez necessariamente quem traz essa venda para o açougue não é o açougue em si. Pode ser o seu hortifruti. Logo então, eu preciso estar atento e saber quanto cada setor representa. Existem muitos supermercados, e talvez pode ser o seu caso, que você não sabe quanto você vende no setor. Por exemplo, se eu te perguntar agora, quanto é que vende sua padaria? Se você tem padaria. Quanto é que vende seu açougue? Seu hortifruti? Sua mercearia doce? Sua mercearia salgada? Quanto representa o seu setor de matinais? Quanto representa o leite líquido dentro do seu setor aí de matinais? Talvez você não tenha essa informação. Por que você não tem essa informação? Por causa de uma única coisa que eu coloquei inclusive em um vídeo anterior, que é sobre a questão do cadastro de produto, que são os 10 erros que as pessoas cometem, os donos de supermercados cometem com os seus sistemas. Então, se você não tem um cadastro de produto organizado, logicamente você vai ter um problema também de visualizar esse relatório. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber exatamente como está a sua venda por setor. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar exatamente lá como está a venda de cada setor desse seu. E aí você precisa medir essa informação. Ok? E o terceiro relatório que você precisa ter dentro da sua gestão ali do dia a dia para você olhar é o quê? Relatório de estoque de ruptura. Porque não tem como eu vender algo que eu não tenho. Eu não consigo vender o que eu não tenho, eu só consigo vender o que eu tenho. E se eu não tenho um produto, logo então eu vou perder essa venda. E consequentemente, se eu perder essa venda, eu vou perder a venda de outros produtos. E aí, Ricardo, como é que eu faço? Porque no meu sistema o estoque está uma bagunça. E eu tenho certeza que talvez seja o seu caso. Se seu estoque está uma bagunça, faz o seguinte, ó, dá um joinha. E se seu estoque não está uma bagunça, faz o seguinte, coloca um dislike, só para mim saber. O que tiver mais like, aí eu vou saber exatamente se está uma bagunça ou não. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Mas deixa seu like do mesmo jeito, tá? Como é que você vai saber exatamente como está a sua ruptura de estoque e como está o seu estoque em si, se o seu sistema ele está bagunçado? Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que olhar e verificar de uma maneira talvez mais melindrosa, chão de loja, dia a dia. Por exemplo, vamos lá. Pega a seguinte situação. Você vende, um exemplo, 7 fardos de arroz por semana. Ok? Beleza? Então, todo dia eu vendo um fardo de arroz. Eu estou fechando aqui só para a gente ilustrar. Logo então, hoje eu vendi um fardo, amanhã eu vou vender outro, no final de semana até domingo, 7 fardos. Hoje, por exemplo, vamos supor que hoje seja quinta-feira. Então, até domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, eu preciso ter mais 3 fardos. O que você vai fazer? Você vai olhar e vai verificar quantos fardos você tem. Se lá tiver 3, beleza, você vai conseguir segurar até domingo. Porém, se lá tiver só 1, você só vai conseguir segurar até amanhã. Ou seja, sábado e domingo você perdeu essa venda. E, consequentemente, por você ter perdido essa venda, vai acontecer uma outra questão. O seu cliente que vai comprar, por exemplo, arroz na sua loja, e aí ele compra, vamos supor, outros produtos também, se ele chegar lá e não viu que tem arroz, o que ele vai fazer? Ah, não tem arroz, vou no outro mercado, porque no outro tem, aproveito e eu já compro o restante. Ou seja, eu acabo perdendo o ticket médio da minha venda porque eu não tenho um produto principal, que seria o produto que meu cliente vai comprar.
Eu tô trazendo aqui arroz porque é um produto específico, mas poderia ser qualquer outro dentro disso. Então eu preciso saber como está minha ruptura de estoque e minha cobertura de estoque para que eu nunca falte e principalmente para que o meu cliente possa comprar e eu não perder essa venda também para outras questões. Se eu for parar para pensar, em nenhum momento aqui eu abri sistema, só estou falando. Por quê? Porque você precisa primeiro entender isso. Entenda uma coisa, sistema é só apertar botão. Se você souber como aperta o botão, essa logística e essa dinâmica de tudo que eu estou falando vai ser fichinha. Ok? O importante é você entender isso. Se você souber como funciona isso aqui, o restante fica mais simples. Tranquilo? Beleza? Outro ponto, vamos lá. Antes de você comprar, verifique se você precisa realmente comprar. Então, são três pilares que eu vou te passar aqui. Antes de você comprar, verifica se você precisa realmente comprar. Então, o fornecedor está chegando com um produto lá. Compra aqui e tal, vou te bonificar e não sei o que. Está com preço, está com desconto. Faz o seguinte, vai no chão de loja, verifica se tem esse produto. Verifica agora quanto você tem desse produto que foi comprado, ou quanto está sendo a venda diária desse produto lá no chão de loja. Você vai olhar no seu sistema, porque a venda você já vai saber que acontece lá no caixa. Então, a partir dessa venda você vai saber, bom, ele está querendo me vender aqui, mas está vendendo aqui, esse produto está vendendo, sei lá, 1 por semana. Ele está querendo me vender, sei lá, 10 para eu comprar aqui. Cara, não faz sentido, não vou comprar e tal. Então, você ter essa noção é importantíssimo, tá? Porque aí você não vai tomar uma decisão errada. Entenda uma coisa, estoque parado é dinheiro parado. Se seu estoque está parado, você também não está vendendo, ou seja, você não está capitalizando, não está gerando liquidez, você não está pagando boleto. Se você tem muito produto parado, é sinal que você tem prejuízo também, se ele não está girando. Outro ponto, veja os produtos, os preços dos produtos, porque não adianta você só comprar, mas você precisa também saber como é que está o preço desses produtos. Então, verifica como é que está a sua precificação, verifica quais são os preços de cada item, faz aquela regrinha lá, pega, sei lá, vai em um setor específico lá e pega os 20 produtos que vendeu. Daqueles 20 produtos, verifica como é que está a margem daqueles produtos que eu te expliquei agora há pouco. Verifica o preço de compra, preço de venda, divide, faz o cálculozinho ali e verifica. Se você tiver abaixo de 20, você está tendo um problema, tá? E eu estou falando dos produtos, tá? Mas na média geral você não pode estar abaixo de 20, ok? E a outra é o quê? É a sua decisão no estoque. Como assim, Ricardo? Se o produto tem mais de 45 dias que você não vende, você tem um problema aí. Como assim, Ricardo? Mais de 45 dias que não vende, mas isso aí não é uma regra exata. Exatamente, não é uma regra. Só que o que acontece no varejo, de 30 a 45 dias, a gente tem que estar girando o produto. Se você não está girando o produto de 30 a 45 dias, você está tendo um problema. Ou o seu mix está muito ruim, seu mix de produto está ruim, ou você comprou em excesso, pode ser também, ou talvez a loja ela não tem demanda para aquele produto. Ou seja, ali não existe demanda, né? É produto sem demanda. Não tem demanda para você ter aquele produto. Então, assim, verifica essas questões, porque isso vai te poupar muito problema. Mix do produto, verifica se o produto tem demanda e verifica se você não comprou demais. Ok? E para fechar com chave de ouro, você vai fazer o seguinte, ó, se você quiser saber sobre o sistema diamante, tem um link aqui abaixo, você vai cair diretamente no meu WhatsApp, você vai bater um papo comigo e a gente vai poder conversar aí, trocar ideia e eu te apresentar o sistema sem compromisso. Se você quiser dar um próximo passo, você vem comigo, se não, tá tudo certo. Fechou? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda para alguém aí do setor aí, da área, que trabalha junto com você e vamos que vamos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!